Levante sua Bíblia aberta em Gênesis 49, 1. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco através da Tua palavra. É nela que nós buscamos os Teus conselhos, a Tua vontade, a Tua direção. É ela que nos norteia, nos guia. Então, meu Pai, usa a minha boca, me dê as palavras certas que esse povo precisa ouvir, que haja salvação, como nós pedimos no início do culto, que haja salvação, meu Pai, através dessa palavra. Eu peço ao Senhor de todo o meu coração, que todos entendam, meu Pai. Espírito Santo, ajude, dando entendimento, e assim, meu Pai, essas pessoas possam tomar a decisão mais importante da vida delas, que é se entregar 100% ao Senhor. Que nada atrapalhe, meu Pai, esse momento da palavra. Repreenda o espírito do sono, da distração, da preocupação, mas nos abençoe, em nome de Jesus. Só queremos te ouvir, e se você crê que Deus vai falar, diga amém. Diz assim, Gênesis 49, 1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, a minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Aí Jacó diz assim para ele: não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai, então contaminaste, subiu a minha cama. Olha para mim agora, para você entender. Quando Rúben nasceu, foi uma festa. Rúben era o primogênito, o primeiro filho de Jacó. Rúben tinha tudo para terminar bem, mas num dado momento da vida dele, ele fez uma escolha errada. Ele se deitou com uma das mulheres de Jacó, não com a mãe dele, mas com uma das mulheres de Jacó. E isso foi descoberto, e ele estragou, fazendo uma escolha errada, a própria vida dele. Jacó, antes de morrer, reuniu todos os filhos, falou: Rúben, quando você começou, quando você nasceu, estava tudo bem, mas você cometeu um erro, você fez uma coisa que não deveria ter feito, por causa da carne, por causa do prazer. Ele arrumou um problema grande para a vida dele. Entenda, desde quando nós nascemos até o momento em que vamos morrer, nós vamos fazendo escolhas. Podemos fazer escolhas certas e podemos fazer escolhas erradas. Nós vamos escolher aqui e vamos escolher também na eternidade. Desde o momento em que nós iniciamos na fé, nos arrependemos dos nossos pecados, nos entregamos ao Senhor Jesus de fato e de verdade, nós começamos uma caminhada rumo ao céu. Nessa caminhada, Deus deixa nós escolhermos o que fazer da vida, o certo ou o errado. Ele diz assim: eis que ponho diante de ti a bênção
e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Ele até dá uma dica, mas ele não força a barra, ele deixa. Ele deixa. O que ele promete na eternidade de salvação é no final da caminhada. Muitos no meio do caminho vão se perdendo e não conseguem continuar sendo o mesmo do início. E é isso que eu queria que você entendesse hoje. Eu queria que você parasse um pouquinho para se avaliar, para pesar a sua vida e ver se você está perdendo a sua essência, se você está se inclinando para alguma coisa que não deve. Por quê, bispo? Porque ainda que você goste de algo errado, isso não vai deixar de ser errado porque você gosta. Está dando para você entender? Tema a Deus, porque essa palavra aqui, ela vai se cumprir de duas maneiras, ou de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Esteja claro acerca disso. Essa palavra, ela ensina que podemos terminar no céu ou no inferno. Podemos terminar bem ou podemos terminar mal. Essa palavra que ensina, ela tem que se cumprir. Enquanto nós estamos pregando, tem pessoas crendo. Enquanto nós estamos pregando, tem pessoas desprezando. E sempre vai ser assim. Você que ouve a palavra de Deus e você resiste e você rejeita, você não vai ser o primeiro a fazer isso, nem o último. Mas todos que fizeram isso se deram mal. E quem fizer vai se dar mal, porque a palavra de Deus, ela vem para nos salvar, ela vem para nos consertar, ela vem para nos limpar. Ela é como a água que lava a nossa vida. Você pode ter feito muitas escolhas erradas na sua vida, mas hoje você pode consertar tudo. Hoje você pode apagar tudo. Hoje você pode zerar tudo diante de Deus, se você for sincero com Ele. Se você não for sincero com Ele, esqueça. Não vai ter salvação, não vai terminar bem. No finalzinho da vida de Jacó, ele chamou os filhos para prestar conta. E no final da nossa vida aqui, Deus também vai nos chamar para prestar conta. Vai ter prestação de conta. Imagine Rubem na frente dos irmãos, ouvindo assim: ó, Rubem, você começou bem. Você, quando nasceu, foi uma festa, mas você se perdeu no meio do caminho. Que triste para ele, que vergonha para ele. Imagine Deus chegando e falando: você começou bem. Quando você se arrependeu, houve festa no céu. Quando você começou, você tinha pureza. Quando você começou, você estava focado na sua vida espiritual. Mas no meio do caminho você se perdeu. Você se contaminou. Você ouviu o que não deveria ouvir. Você fez o que não deveria fazer. Você foi por um caminho que não era para você trilhar. Infelizmente, muitos vão ouvir isso. Muitos vão ouvir isso. E Deus permite, porque Ele é justo. Ele fala. Feliz de quem dá ouvidos a Ele. Ele fala. Nós temos que ser como aquela água quentinha, esperando o chá. Quem gosta de chá aqui? Já viu como é que é a água quentinha? Você coloca o chazinho, né? Ela absorve o gosto, o cheiro, absorve tudo. Aí você toma aquele chazinho gostoso. Você tem que vir para a igreja para ouvir a voz de Deus e se avaliar. Porque ainda dá tempo
tempo de você consertar a sua vida com Deus. Ele não quer muito. O que Ele pede não é muito. Se você abrir sua Bíblia em Jeremias 3,13, vamos ver o que Deus pede. Vamos ver. Vamos ver se é muito o que Deus pede. Posso ler? Jeremias 3, versículo 13. Diz assim: somente reconhece o quê? A tua iniquidade que transgrediste contra o Senhor teu Deus. E o que? Estendestes os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não destes ouvidos à minha voz. Quem é que diz isso? Diz o Senhor. Olha o início do versículo. Somente reconhece a tua iniquidade. Olha para mim, por favor. Escute isso. Preste atenção no que eu vou te falar agora. No inferno não vai ter ninguém inocente. No inferno vão ter pessoas que tiveram a oportunidade de salvação e rejeitou, mas não vai ter um inocente no inferno, porque Deus é justo. Ele dá chances. Ele faz de alguma maneira a oportunidade de chegar no ser humano, nem que seja nos últimos minutos da vida da pessoa. Ele é justo. As pessoas, quando estão enfrentando momentos difíceis nesse mundo, quando elas estão cheias de problemas, sofrendo, você sabe qual é a palavra que elas usam? Minha vida está um inferno. Não é assim que elas falam? O que elas querem dizer com isso? Estou sem paz, coisa está mal. Quer dizer, elas sabem que inferno está ligado a tormento. Quando as pessoas estão bem dentro de casa, elas falam assim: a minha casa está um pedacinho do céu. Elas sabem. Não vai ter uma pessoa inocente no inferno. E antes de serem lançadas no inferno, Deus vai mostrar no julgamento a oportunidade que todos tiveram de salvação. Ele é justo. Ele quer que a pessoa saiba, porque ela vai sofrer eternamente. Quando aquele homem rico foi para o inferno, ele falou uma coisa tão forte. No versículo 28, capítulo 16, 28 de Lucas, ele diz assim, coloca na tela, leia comigo na tela. O que é que ele diz aí? Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para onde? Para este lugar de quê? De tormento. Olha para mim, por favor. Às vezes a pessoa, ela diz assim: eu queria ter um pouquinho de paz, só um pouquinho. Deus não tem um pouquinho de paz para te dar, não. Deus tem toda a paz do mundo para te dar. Não vou dizer nem toda a paz do mundo. Ele tem Jesus, que é o príncipe da paz. Ele tem toda a paz para você, porque o mundo não tem paz. O mundo não tem paz. O ímpio não tem paz. Por que não tem paz? Porque o pecado tira a paz. Eu duvido que uma pessoa que está fazendo coisas erradas, ela tem paz. Ela fica com medo de descobrirem. Eu duvido que o marido que trai a esposa, ele tem paz. Duvido. Eu duvido de uma pessoa que está roubando, ela tem paz. Eu duvido uma pessoa que está dando um golpe nos outros, se ela tem paz. Ela pode ter dinheiro, ela pode ter bens, mas paz não. Porque a paz é Jesus, Ele é o príncipe da paz. E aonde tem pecado não tem paz. Aonde tem pecado tem tormentos. O ímpio não tem paz. Tem paz se reconciliar com Deus, tereis paz. Fora isso não tem paz. Mas o problema maior não é viver aqui nesse mundo sem paz, é não ter paz eternamente. Porque se não tem paz no inferno e é só tormento, o céu é cheio de paz. Olha esse versículo em Lucas também 19, coloca aí, por favor. Olha que versículo forte, 38. Dizendo: bendito o rei que vem em nome de quem? Do Senhor. O que é que diz aí? Paz no céu e o quê?
glória nas alturas, paz no céu. Quando a pessoa está bem com Deus, ela sabe. Quando a pessoa está mal com Deus, ela também sabe. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que disseram assim: bispo, quando eu estava desviada, eu não podia nem morrer. Você sabe que tem gente que está nessa situação? Ela está tão mal espiritualmente que ela sabe que não pode morrer desse jeito. Mas o problema é que a morte uma hora chega. Tomara que ela chegue até Jesus antes, mas não adianta, porque uma hora ela chega. Quem nasceu vai morrer. Talvez você pense assim: pô, bispo, o senhor deveria pegar mais leve. Mas será que Deus me levantou para eu ter a sua simpatia ou para eu ganhar a sua alma? Quando eu falo em relação de prosperidade, é um tipo de fé. Você vai prosperar, Deus vai abrir as portas, é uma fé. Quando eu falo seja curado em nome de Jesus, seja abençoado, é um tipo de fé. Mas quando eu falo de salvação, é outro tipo de fé. É uma fé que exige mais de você, é uma fé que exige entrega, é uma fé que exige arrependimento, é uma fé que exige abandonar a vida errada. Do contrário, sua alma vai queimar no inferno e ninguém vai poder fazer nada por você, porque você não quer fazer algo por você mesmo. É palavra de Deus. Ela vai se cumprir de uma maneira positiva ou negativa na sua vida. Ninguém vai impedir isso. Ela é uma faca, ela corta dos dois lados. Ela é uma espada afiada dos dois lados. Tem gente ouvindo a palavra sendo salva, tem gente ouvindo a palavra sendo condenada. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. É assim. É simples assim. Mas oportunidade nós estamos tendo de fazer a coisa certa. Todos aqui, sem exceção, todos. Não sei o que você fez ou deixou de fazer, também não me interessa. Todos podem encontrar em Deus o perdão, a paz. Quando a pessoa quer de fato a salvação, ela faz a parte dela. Teve um homem de Deus que disse esses dias que quando ele era membro da igreja, ele começou a namorar com uma membro da igreja. E ele foi na casa dela pegar ela para que eles fossem dar uma volta. E na hora que ele chegou lá, o pai e a mãe não estavam. E ela estava vestida daquele jeito. Ela abriu a porta e falou assim: ó, pode entrar. Ele disse que saiu correndo. De repente, se fosse outro homem, fazia o quê? Entrava e caía. E ele disse que saiu correndo, mas deu uma paz tão grande para ele. Diz que na hora o coração acelerou e ele saiu correndo. Terminou o namoro, tempo passou, ele começou a servir a Deus, casou com uma outra pessoa de Deus e hoje tem a família dele, é fiel à esposa, a esposa é fiel a ele, e essa pessoa se desviou. O que isso quer dizer? Enquanto tem uns caindo, tem outros resistindo. Enquanto tem uns dizendo sim para o diabo, tem outros dizendo não. E quem escolhe é você. Não adianta culpar ninguém na vida espiritual, isso não cola com Deus, porque na vida espiritual é individual. Ah, a culpa foi dele, não, a culpa foi dela. Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando você quer salvação, você abre mão do que tiver que abrir. Você quer sua alma salva, você quer ir para o céu, você quer a vida eterna,
Você quer a paz eterna, e isso tem um preço: renúncia. Essa fé de salvação, de entrega, de arrependimento, nem todos manifestam. Tem homem, se estivesse no lugar dele, mas entraria correndo. Sabe por quê? Porque ainda ama o que Deus odeia. Você já odeia o que Deus odeia? A Bíblia diz que Deus odeia a prática do roubo, mas tem gente que toca no que é dos outros. A Bíblia diz que Deus odeia pés que se apressam para o mal. Tem gente fugindo do mal, tem gente se apressando para fazer besteira. Deus odeia a mentira. Você já odeia o que Deus odeia, ou você ainda gosta do que Deus odeia? Eu não sei. Quando eu peço para você olhar para dentro de você, é justamente por isso. Porque você pode se avaliar, você sabe como você está. Todo mundo aqui pode olhar para você e achar que você está salvo, mas você sabe que você está perdido. Todo mundo pode achar que você está bem, e só você sabe se você está bem ou não. Como muita gente pode olhar para você com maus olhos, e você pode estar bem, é você que sabe. E você pode se ajudar, sendo humilde. Sendo humilde. Não tem lugar no céu para orgulhosos. Não tem. Tem uma matéria no jornal Folha Universal dessa semana, que o bispo Renato fala assim: o orgulho afundou até o Titanic. O orgulho já derrubou muita gente. Não seja orgulhoso. A única coisa que Deus pede é o seguinte: reconheça seus pecados. Errei, falhei. Não pense que está tudo perdido porque você errou, porque você falhou. Todos nós erramos, todos nós falhamos. O que não pode é continuar insistindo no erro. Pecado para quem é de Deus, eu também erro, eu também falho. Mas pecado na vida de quem é de Deus é um acidente, não é um estilo de vida. Se você vive na prática do pecado, é porque você ainda não nasceu de novo. Porque quem nasceu não consegue. Ela não consegue mais fazer o que ela fazia, viver onde ela vivia, se misturar com o que ela se misturava. Ela não consegue. A natureza divina não deixa, ela não consegue. Ela pode até errar, mas logo ela se sente mal. Logo ela fica triste. Logo ela fica como um peixe fora d'água. Até o momento dela falar: Deus me perdoe, não devia ter feito isso, tenha misericórdia de mim. Não importa quem viu, quem deixou de ver, não importa. Agora, quando a pessoa não nasceu de novo, importa. Se o marido viu, se o marido não viu, se a esposa viu, se a esposa não viu, isso importa. A pessoa não tem o Espírito Santo, ela ainda fica olhando para um lado e para o outro, para ver se tem alguém olhando. Mas quando a pessoa é de Deus, ela sabe que tem um olhando para ela o tempo todo, 24 horas por dia, dentro do banheiro, do quarto, na internet. Ela sabe que Deus olha, que Deus vê, e ela não quer entristecer esse Deus, ela quer a salvação dela. Honestamente, responda para você mesmo. Você tem certeza da sua salvação? Você está bem com Deus mesmo? Ou você está se inclinando para onde não deve? Será que você está como Rúben, que começou bem, mas está indo para o caminho errado? O Espírito Santo fala. O Espírito Santo chama a nossa atenção. O Espírito Santo dá chances. Ele fala. Ele tenta fazer você enxergar para você não se perder. Ou você acha que o Espírito Santo quer que alguém vá para o inferno? Ele está nesse mundo podre só para convencer o pecador do seu pecado? Só para sustentar a igreja dele? A igreja está se despedindo da terra.
A oportunidade está acabando. Nós estamos pregando. Toda oportunidade que nós temos, nós estamos anunciando a palavra de Deus. Sabe onde é que nós vamos entrar agora? Mais uns dias. Nós pegamos agora mais uma emissora de televisão. A partir da semana que vem, vocês já vão ver. A madrugada toda. Madrugada, bispo, é onde as pessoas mais se prostituem, mais usam drogas, mais pensam em suicídio. E é quando mais nós trabalhamos. Vamos pegar mais uma madrugada. Tem mais uma emissora que parou em nossas mãos. Já vai começar a semana que vem. Qual é, bispo? Espera, deixe ser curioso. Nós não medimos esforços, não. Sabe por quê? São almas. Almas. Você tem uma alma. Ame a palavra de Deus, ame. O salmista diz: guardei tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardou aonde? Coração. Tem gente que escolhe guardar mágoa, tem gente que escolhe mentir, tem gente que escolhe tudo errado, tem gente que só faz besteira, tem gente que cada dia que passa a vida dela piora, porque ela só faz besteira, ela não pensa antes de agir. Mas tem gente que cada dia que passa a vida dela fica melhor, porque quanto mais o tempo passa, mais ela se aproxima de Deus, mais ela amadurece, mais ela leva a vida dela com Deus a sério. Mas tem gente que não. O que nós podemos fazer? Me diga que eu faço. O que a gente pode fazer para te ajudar? O que estiver no nosso alcance, nós vamos fazer. O problema não é quando começa, o problema é na caminhada. Vamos dizer que o céu é naquele candelabro ali. Você se entregou a Jesus aqui, O problema é até chegar lá. Essa caminhada aqui, ela é longa, ela é difícil. Você tem que ser firme. Firme para quê, bispo? Firme para se afastar de quem quer te afastar de Deus. Firme para não ouvir certas pessoas que só falam coisas venenosas. Firmes para tapar seus ouvidos, porque seus ouvidos, nossos ouvidos não são latrinas, não. Nossos ouvidos têm que ouvir a voz de Deus, não a do diabo. Firme para não perder a essência, para no meio do caminho não aceitar as propostas do diabo. Jesus disse assim para o diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu pergunto para você: o ser humano valoriza mais o pão ou a palavra? Infelizmente valoriza mais o pão. Mais o pão. Mas feliz de você que está guardando a palavra de Deus e está dizendo não para o diabo. Investe em você, persegue em você. E vou dizer mais: ser cristão é uma guerra. E ser cristão da Igreja Universal é 7 vezes pior. Pior não, mais difícil. Porque toda hora tem gente querendo, de qualquer jeito, tirar você desse caminho. A vitória está lá. Vamos continuar o quê? Caminhando. Mas quando chegar aqui, quando chegarmos aqui, vai ser para vivermos em paz eternamente. Enquanto não chegamos, nós temos paz, temos Jesus lá de dentro, mas temos lutas do lado de fora. Tem guerras, mas não pode ter uma guerra, uma luta, uma pessoa que nos afaste de Deus. Não pode ter um prazer nesse mundo que faça nós trocarmos Deus por esse prazer. Que troca errada Judas fez, hein? Começou tocando na sacola, depois recebeu uma proposta de 30 moedas e trocou Jesus. Comprou até um campo, mas esse campo lá em Israel, quando você vai lá, não nasce nada, é amaldiçoado. E ele tirou a própria vida. Que troca errada. Deixa eu fazer só uma perguntinha para você. Você está trocando Jesus por alguma coisa? Você está trocando Jesus por alguém? Você lembra daquela obreira que eu falei para vocês? Que há muitos anos atrás, há uns 35 anos atrás, ela era firme na igreja, direitinho, servindo a Deus, ganhando almas, mas a vida sentimental não tinha definido ainda. E ela começou a ficar ansiosa.
Porque tem áreas que o diabo coloca mais força para que essa área venha atrapalhar sua comunhão com Deus. E se você não aprender a confiar em Deus a ponto de deixar essa área na mão de Deus e não deixar a ansiedade tomar conta, essa área te enfraquece. E foi enfraquecendo ela. E o diabo começou a soprar na mente dela: não tem homem para você dentro da igreja. Olha para a igreja, não tem ninguém aqui que combine com você. E ela resistindo, lutando contra isso. E um dia, vindo para a igreja, ela estava a caminho da igreja, ela ouviu assim, ó. E ela falou: está amarrado. E passou direto. No outro dia que ela passou para vir para a igreja, ela ia todo dia na igreja, ela servia a Deus todo dia. Sabe aquela obreira ativa? No outro dia, quando ela passou, ela está amarrado. Passou. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, passou uma semana, passou 2 semanas, foi passando um tempo. Aí teve um dia que ela passou e ele não chamou a atenção dela. Ela passou, ela ficou assim: será que ele não está aí? Começou a... No outro dia que ela passou, ele de novo, ela passando e ele... Aí ela só deu uma olhadinha assim: está amarrado. Passou. Aquilo ali foi fatal. Ele continuou. Teve um dia que ele foi andando atrás dela e entrou na igreja. E ela disse assim: meu Deus, está confirmado, ele veio para a igreja. E aí, quando acabou o culto, conversou com ele. Já começou um namoro, numa pressa. E esse homem já começou com ela. No primeiro dia falou de casamento. Ela procurou o pastor: pastor, Deus abençoou. Foi, filho, foi. Deus abençoou. Com o que, filho? Estou namorando. Já? Não falou nada, nem trouxe para a gente fazer uma oração. Algum pastor? Não. Algum obreiro da igreja? Não. Algum membro firme que tem um espírito? Não. É um homem que chegou agora na igreja, mas vou ganhar ele para Jesus. E aí começou o relacionamento com ele. E ela começou a esfriar nesse relacionamento. Começou a esfriar. E ele forçando a barra e ela resistindo, caiu. Deixou de ser obreira. Foi morar com ele. Quem via ela todo dia na igreja, daqui a pouco via de vez em quando, depois não via mais. E um dia, o pastor disse, tempos depois, o pastor estava na praça, indo da casa dele, dessa cidade, para a igreja, e viu uma mulher chorando, machucada. E ele parou para dar uma palavra: está chorando por quê? Quando ela olhou para ele, ele tomou aquele susto. Fiz: é quem eu estou pensando? Ela falou: pastor, sou eu mesmo. Lembra daquele homem? Eu caí com ele, me esfriei, e teve um dia que ele falou para mim assim: ou eu a igreja. E eu fiquei com ele. Hoje, nem ele, nem a igreja, nem Jesus. Hoje eu estou com mal na minha vida. Me ajude, pastor. Quer dizer, o diabo estudou, e na fraqueza dela, ele veio. Era para ela estar bem. Bispo, mas solteira? Deus vai prover na hora certa. É melhor do que ir naquela pessoa que o diabo apontou, que o diabo trouxe. Pessoal, aprenda uma coisa: tudo muito rápido é perigoso. A única coisa que você deve fazer rápido é se entregar a Jesus, porque o resto é perigoso. É perigoso. Se abrir demais para uma pessoa que você acabou de conhecer, se abrir demais, é muito perigoso. É muito perigoso. Conheci a pessoa ontem
já falar em casamento, casar ligeiro, tudo isso é perigoso. Ela não soube dar valor à alma dela. Ela lutou para chegar até ali, mas perdeu rápido. O problema não foi quando ela começou. O problema foi aonde? No meio de quê? Do caminho. Como é que está você no meio do caminho? Você continua reto? Ou você, ao invés de ir nessa direção, já está aqui, ó? Você não vai chegar onde você deveria chegar. Você vai descer. E ninguém vai poder fazer nada por você. Deu para você entender? O Rubem começou bem, terminou o quê? Mal. Fique em pé no seu lugar. Eu vou fazer uma coisa agora. Olha aqui para mim, por favor. Eu vou deixar essa palavra aqui, ó, aberta, como testemunha que nessa noite Deus te chamou ao arrependimento. Ele não está pedindo muito. Jeremias 3,13, coloca de novo aí, lê alto, só a primeira parte do versículo. Somente o que? Reconhece a tua iniquidade, que transgrediste o que? Contra o Senhor. Olha para mim, por favor. Somente isso. Deus não está te pedindo muito. Deus não está te pedindo o que você não pode fazer. Por favor, está ao alcance de todos. Se você não quer fazer, não tem problema. Repito, você não vai ser o primeiro nem o último de ter vindo aqui, ouvido a palavra da salvação e ter desprezado. Mas você tem esse direito e eu tenho que respeitar. Eu só tenho que dizer para você que tem uma vida depois dessa. Se você pensa que morre e acaba, você está completamente enganado. Ele só quer que você reconheça. Se você diz assim: bispo, eu quero. Eu sei que a palavra de Deus vai se cumprir, ou de uma forma positiva ou negativa na minha vida. E eu quero que se cumpra de uma forma positiva. Eu quero a minha salvação, bispo. Eu estou aqui com minha namorada, meu namorado, meu noivo, minha noiva. Eu não sei se ele quer, mas eu quero. E vou tomar uma atitude hoje. Vou mudar a postura no meu relacionamento. Eu estou aqui, bispo, eu faço coisas desonestas, mas hoje eu estou parando. Tudo aquilo que desagrada a Deus, hoje eu vou abrir mão. Mas eu quero sair daqui em paz. E eu quero ter essa paz eterna. Sai do seu lugar e vem aqui agora. Porque é Deus que está te chamando. Não discuta com Ele, não bata a boca. Quem já bateu boca com alguém? Quem já discutiu com alguém? Faz assim, levanta a mão, fala a verdade. É isso aí, eu também já. Não bata a boca com Deus não, tá? Nós batemos boca com Deus, nós nos arrebentamos. É só reconhecer os erros. Tem gente que está toda errada e quer discutir com Deus. Ele quer salvar você. Vem aqui na frente. Vamos meditar nessa palavra aqui. Eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas hoje. Meu Pai, fala conosco através da Tua palavra. Nos dê entendimento. Nos ensine. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Não deixa nós falarmos que não é para ser falado, mas tudo que esse povo precisa ouvir, que eles ouçam. Em nome de Jesus. E quem crê que Deus vai falar com você, diga amém. Diz assim: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são o quê? Mais, e a terra é estéril. E ele disse: traze-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor,
sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas. Até que dia? Até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Olha aqui para mim, para você entender agora. A cidade era boa. Quem olhava de longe se sentia atraído por aquela cidade. Quem não morava ali, quem não conhecia a realidade, imaginava assim: pô, que cidade. Mas quem morava ali sabia que a água era má. E você sabe que a água é vida. E a terra não produzia nada, era estéril. E trouxeram o problema até Eliseu. Ele foi na fonte do problema e resolveu. Agora, pensa, a cidade era boa. Você acha que o casamento é uma coisa boa? Deus disse que não é bom que o homem viva o quê? Só quem vive sozinho sabe a guerra que é. Agora, essa terra era boa, mas se você parar para pensar aqui, você vai ver que tinha um porém. A cidade era boa, porém a água era amarga, má. A terra era estéril. O casamento é bom, porém muitos casamentos não estão como deveriam estar. Está mal, está ruim. Por quê, bispo? Eu separei 6 poréns. 6 poréns eu vou, junto com Rose, de uma forma bem objetiva, porque tem uma palavra do bispo Renato que nós vamos ouvir daqui a pouco. Mas eu queria que você pensasse comigo. Olha o primeiro porém aí, coloca por favor, leia alto. Por que não mudar antes de ter problemas aonde? Relacionamento. Pessoal, eu atendo muita gente. E eu já atendi maridos, esposas pedindo para que eu orasse, porque eles tinham se separados. E o marido dizendo: bispo, eu quero que ela volte, eu vou fazer diferente, eu não vou ser mais quem eu tenho sido. E aí eu pergunto assim para a pessoa, né? Você viveu quantos anos com ela? Eu já atendi gente que viveu 10 anos, gente que viveu 20 anos, gente que viveu 30 anos. E eu pergunto: vem cá, por que nesses anos você não mudou? E agora você está dizendo que quer que eu ore para sua esposa voltar, que você vai mudar. Eu já falei para ela que eu vou mudar e ela não quer voltar. Eu falei: sabe por que ela não quer voltar? Porque ela não está acreditando que você vai mudar. Será que precisava uma separação para você acordar que você precisa mudar? Eu vou falar para vocês, ó, nós temos, gravei, hein? 31 anos de casados. É porque eu esqueço muito a data, né? Ele gravou, porque foi essa semana ele me perguntou. Essa semana eu estava com os bispos e o bispo Adilson, acho que foi o bispo Adilson, o bispo Alessandro perguntou: quanto tempo de casado? Eu falei: peraí que eu tenho que ligar para a Rose. Aí eu liguei para a Rose: quanto tempo? Não foi nem um tempo, foi o mês do casamento. O mês do casamento. Falei: 31 anos, qual foi o mês? Liguei para ela, ela falou o mês. Mas nós temos 31 anos juntos. Eu já mudei. Você sabia que eu já mudei muita coisa? E essa mudança me abençoou. Você sabia que ela já mudou em muitas coisas nesses 31 anos? Mas eu posso ser sincero para vocês? Eu não conheço ninguém que possa dizer que não precisa mudar mais em alguma coisa. Eu já mudei e quero mudar mais. Ela já mudou e ela quer mudar mais.
Isso fez de nós pessoas melhores. Eu não posso chegar para a Rose e falar assim: ó, você me conheceu assim, agora vai ter que aguentar. Você sabia que eu era assim. Isso é orgulho. Isso me atrapalha e atrapalharia qualquer um. Quando você está consciente que você precisa mudar, você não muda se você não quiser. Mas essa é a questão, né? Estar consciente que precisa mudar. Porque na maioria dos atendimentos com casais, a gente pergunta: como está o casamento? Aí a mulher começa: porque o meu marido... Aí ela dá uma lista de tudo que o marido precisa mudar. Aí vai para o marido, a gente olha para o marido: e o senhor, o que tem para falar? Aí ele dá outra lista do que a esposa precisa mudar. Então a consciência não está naquilo que ela precisa mudar, naquilo que ele precisa mudar. Ela está olhando para o que o marido precisa, o marido está olhando para o que a mulher precisa mudar. E o primeiro passo para ver uma mudança é reconhecer que a gente precisa mudar. Quando a gente está dirigindo e a gente pega uma rua errada, quando é que a gente muda de rota? Somente quando a gente vê que aquela rota não vai nos levar onde a gente quer chegar. Então a gente muda. No casamento não é diferente. Você precisa olhar para si, para dentro de si. Espera aí, em que eu preciso mudar? Em que eu posso amadurecer, crescer, o que eu tenho para acrescentar, o que eu tenho para tirar? Isso é fundamental. Enquanto eu não reconheço o meu erro, a necessidade de uma mudança, eu não vou mudar. Para que mudar aquilo que eu penso que está certo? Não há necessidade. Então, primeiro eu tenho que reconhecer essa linha de pensamento de que, por que então eu que tenho que dar o primeiro passo? Tem muita mulher que pensa assim: por que tem que ser eu, a esposa, dar o primeiro passo? Por que eu que tenho que mudar? Ele também erra nisso, ele erra naquilo. Quer dizer, os erros do cônjuge estão assim diante dos olhos dela. Mas mulher, e o seu erro? Ele está diante dos seus olhos também? Você já observou em que você precisa mudar? Porque a gente quer ser um profissional melhor, um filho melhor, uma mãe melhor. Você pensa nisso. Agora, você já parou para pensar por que você não deseja ser uma esposa melhor? Por que só o marido tem que ser um marido melhor? Então avalie. Para de olhar para o seu marido, para de esperar pela mudança dele. Foca em você, tira os seus olhos dos erros dele. Enquanto a gente fica olhando só os erros da pessoa, a gente ama menos essa pessoa, ou ama nada, né? Deixa de amar, porque os seus olhos estão só nos erros. Se meu esposo fosse olhar só os meus erros, a gente não teria o casamento que a gente tem. Mas ele olha para dentro dele. Eu quero ser um marido melhor, então eu vou acrescentar em mim, eu vou tirar algumas coisas. Isso faz toda a diferença. Olhe para si e veja que você tem um caminho para percorrer e vá nesse caminho de mudança, de transformação. E eu vejo que isso está no alcance de todos. Isso tem que ser entendido e tem que ser praticado, porque às vezes a pessoa vem tanto na igreja, ouve tanto a palavra, e ela sabe, ela vê na reação, às vezes o marido tem uma mulher que fala, tem maridos que a mulher não fala, e tem outros que a mulher já falou a vida toda, né? Falou tanto que hoje ela prefere ficar calada. Ou seja, já apresentou para ele o que precisa ser mudado. É bom quando ela fala, é bom quando ele fala. E se for para o homem, mulher, fale e procure desenhe para ele, porque às vezes a esposa acha que o marido, poxa, mas está na cara dele. Está na cara, mas ele não vê, tá? É assim mesmo. O homem tem que ser desenhado. Agora, é triste
É triste, porque nós estamos casados há 31 anos e nós casamos antes de entrar na obra. Antes de Deus me chamar para servir a Ele no altar, nós casamos. Seria muito ruim para minha esposa me ver na igreja com ela, ouvindo a mesma palavra que ela e não mudasse. Eu não sou perfeito, eu tenho muito que mudar ainda, mas eu estou bem melhor do que quando eu comecei. Meu casamento me fez bem. Meu casamento me fez bem. Mas eu procurei mudar. Eu via coisas no relacionamento do meu pai. Minha mãe foi a terceira esposa do meu pai. Eu via coisa nele que eu falei: eu não vou levar isso. Eu não vou trazer isso para o meu relacionamento. Estragou os relacionamentos dele. Teve 4 casamentos. 4. Eu casei uma vez só e vou continuar uma vez só. Mas eu resolvi mudar. Se é para nós vivermos bem, eu sou capaz de abrir mão de qualquer coisa. Claro, menos da minha salvação, da minha fé. Mas eu quero paz, eu quero viver bem com ela. Então você pode mudar. É o que ela disse. Às vezes não há mudança porque você olha para o defeito do outro. Mas se tivermos olhos para dentro de nós, então vamos ter mudanças. E é bonito quando eu vejo mudança nela. Eu sei que ela se alegra quando ela vê mudança em mim. É triste quando você não vê mudança. E você fala: meu Deus, parece que eu casei com uma criança. Estou falando a vida toda a mesma coisa, não obedece. E não obedece não muda. Não tem transformação. Vamos para o 2. Solta aí. Lê alto. Não queira que o seu cônjuge seja igual a você. Respeite as diferenças. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus fez alguém igual? Não. Você pode ter um irmão gêmeo, uma irmã gêmea, não é igual. Ninguém é igual. Você está pensando que eu sou igual a ela? Não mesmo. Totalmente diferente. Em muitas coisas. Eu não quero que ela seja igual a mim, porque eu ia anular ela. Escuta bem. Se eu quisesse que ela fosse igual a mim, ela não ia ser nunca. Entenda, por favor. Porque Deus não fez assim. Cada ser humano é um ser humano. Só que eu estaria anulando ela se eu quisesse que ela fosse igual a mim. Eu não ia estar fazendo bem para ela. Eu não estaria respeitando ela. Nós temos as nossas diferenças em muitas coisas. Em muitas coisas. Mas nós respeitamos a diferença um do outro. Isso não prejudica o nosso relacionamento, né? Porque você me ama, você respeita essas diferenças. E porque eu amo, eu respeito as diferenças. Eu como coisas que o meu marido fica assim: não acredito que você está comendo isso. Eu gosto de pé de galinha e ele vira a cara quando eu como pé de galinha. Eu gosto da rapinha da polenta, fica na panela assim, aquela rapinha, uma delícia. Coloca um caldinho e ele já olha assim: ai, você está comendo isso? Sim, eu estou comendo isso. Ele gosta de comida japonesa. Eu não gosto, gente. Eu tentei várias vezes comer, mas eu não gosto de comida japonesa. Mas, por respeitar isso nele, eu aprendi até a fazer comida japonesa. Porque ele gosta. Então, para servi-lo, para vê-lo feliz... eu aprendi algumas comidas japonesas. Eu não como nada. Eu não gosto nem de peixe. Gosto de frutos do mar, menos do peixe. Mas eu quero ver o meu marido bem. Então, nós entramos em acordo com as nossas diferenças. A gente vive muito bem, mesmo sendo muito diferente um do outro. Eu sou agitado. Eu sou agitado. Vocês já imaginaram
eu aqui em cima do altar. Então, gente, vocês têm que fazer assim. Não dá, sabe? Ele é Tá me imitando, gente. Ele é assim. Eu não. Eu falo mais devagar. Tem gente que fala assim, dá vontade até de dormir quando eu te ouço falando. Mas tudo bem. Qual o problema? Eu sou agitado. Ela é calma, mas me equilibra, sabia? Se ela fosse igual a mim, ia ser guerra. Eu já levanto no 220. Eu já levanto. A 1000 por hora, não é nem 220. Eu acordo de manhã assim. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu falo quando eu acordo é com Deus. Graças a Deus, louvado seja o teu nome, meu Pai. E já me leva. Eu sou agitado. Ela não é. Até para atender o telefone em casa é assim, com o celular aqui e andando. Aí se eu fosse agitada também, a gente ia até se chocar dentro da casa, sabe? Dentro do apartamento, porque ia andar para um lado, para o outro, e ele também. Não dá. É bom você saber que você não vai encontrar ninguém igual a você. Nós somos bem diferentes, gostamos de comida diferente, temos gosto diferente. Tem horas, ela gosta de assistir coisas que parece criança, né? É dela. Eu respeito isso dela. Mas eu assisto filme de luta com você também. Aí tem coisa que ela assiste, eu sei que ela está ali só para me agradar. Tem coisa que eu faço com ela só para agradar ela. Ela sabe que é para agradar ela. Eu não gosto, eu nem estou prestando atenção, mas fico para ela. É assim. Nós dois somos um. A alegria dela é minha alegria. Eu quero ver ela bem. Deixa eu adiantar aqui, porque põe aí o terceiro. Não vai estourar tudo, né? O que é que diz aí? Pequenos problemas não resolvidos podem causar o quê? Se não resolvidos, podem causar grandes estragos. Olha aqui para mim, por favor. Pensa comigo. Já caiu um cisco no seu olho? É horrível. Incomoda? Um dia desse, entrou um espinho no meu pé. Eu olhava, parecia que não tinha nada. E eu tentando, eu sei que doía. Aí eu falava, não tem mais nada não. Quando eu pisava, doía. Era pequeno demais. Até o danado sair, foi uma batalha. Mas incomoda. Você sabe que um cupim, se o cupim entrar nessa madeira aí, joga isso aqui no chão. Não agora. Daqui a alguns anos. Daqui a algum tempo. Se o cupim, ele é pequenininho, mas se ele entrar, ele faz um estrago. Tem coisas que são pequenas, mas se não forem eliminadas logo, coisas que alguns dizem assim, isso é besteira, isso aí não tem problema não, isso é normal, você está se queixando à toa, mas pode fazer um estrago lá na frente. Mas pequeno pode ser para você e para mim não. Não é porque eu vejo algo como pequeno que a outra pessoa também vê como pequeno. Então a gente tem que ter esse cuidado muito grande. Eu já atendi várias mulheres que estavam fazendo para mim, elas estavam fazendo uma tempestade no copo d'água, né? Porque o marido não lembrou da data de casamento. Ela estava achando que o marido não amava, que o marido não se importava, que várias coisas passou pela cabeça dela. E isso trouxe um grande problema para o casamento dela. Para mim, isso é muito pequeno, não é nada. Essa semana, quando meu esposo me ligou, perguntando qual foi mesmo a data que a gente se casou, eu comecei a rir. Falei, de novo, amor? Tá bom, é dia tal, mês tal, ano tal. Não faz nenhuma diferença para mim. Mas para algumas mulheres sim. Então o que eu vejo pequeno pode não ser pequeno para a pessoa. Cuidado com isso que você acha que é besteira, mas de repente incomoda tanto. Mas a mulher fala assim, amor, fala mais baixo. Uma coisa simples, mas o tom dele já é forte. Mas ele não procura por ter um tom forte, fala mais baixo. Amor, os vizinhos estão escutando. Eu falo do jeito que eu quiser, eu sempre fui assim.
Estou na minha casa? Estou na minha casa, quem quiser, aí começa. Mas é pequeno, mas é pequeno que ela fica constrangida. Ela sai na rua e fala: vizinha, oi. Porque ela sabe que alto-falante, quando abre a boca, alto-falante é o marido dela que fala alto. Alto-falante só fala no 10. Parece simples. Tem coisas que são... Você quer ver uma coisa que chateia? Não dá satisfação. Dê satisfação, você casou, criatura. Ele não tem que adivinhar onde você está, ela não tem que adivinhar onde você está. Dá satisfação. Tão simples, tão pequeno. Amor, está um engarrafamento tremendo aqui, ó. Eu vou demorar um pouco mais. Mas a pessoa não faz. Aí a pessoa sempre chega às 18 horas. Aí deu 19, meu Deus, aconteceu alguma coisa, acidente. Ela deve estar me traindo. Aí começa, deixa, abre margens para coisas que podia ter sido eliminado, tão simples. Tem coisa que é tão simples, mas tem também que é tão birrenta, que ela não muda, rapaz. E aí acaba um pequeno problema, uma hora, trazendo um estrago tão grande. Acelera aí, põe o quarto. Marido, não seja o quê? Desequilibrado, só pensando em quem? Em trabalho. Você sabia que eu já atendi pessoas que disseram assim: bispo, eu queria tanto ser o carro do meu marido. Eu tomei um susto, falei: carro? Só queria ter 4 rodas? Não estou entendendo. Bispo, eu queria tanto ser o trabalho dele. Eu queria tanto ser a moto dele. Por quê? Não, porque ele cuida tanto do carro, ele se dedica, ele investe tanto no trabalho. Claro, o homem tem a responsabilidade, o homem se cobra muito, mas tudo tem que ser dentro de quê? De um equilíbrio. Se desequilibrar, para a mulher vai estar dando a mensagem o seguinte: ó, eu tenho menos valor do que as coisas materiais. Quando eu estou cozinhando, eu tenho um cuidado muito grande com o sal, porque sal demais estraga toda a comida, sal de menos deixa ela totalmente sem sabor. Então é preciso ter um equilíbrio no tempero. É preciso, marido, ter um equilíbrio. Você precisa trabalhar, a gente compreende isso, que você precisa trabalhar, mas o trabalho não pode vir antes da sua esposa, nem antes de Deus. Deus é primeiro. Então tenha cuidado com isso. Precisa trabalhar, trabalhe. Precisa dar um melhor, dê o melhor no seu trabalho, mas não descuide da sua esposa. Você tem que cuidar dela, dar atenção a ela. Tem coisas que é tão simples, mas que fazem toda a diferença no casamento. Todas as manhãs meu esposo me dá um abraço. Ele tem muitas coisas para fazer, muitas, mas o abraço não pode faltar. Então ele está fazendo o que? Ele está cuidando. Ele está dizendo: olha, eu preciso sair, eu preciso resolver coisas, eu preciso servir a Deus. Você também, mas você é importante para mim. Eu tenho tempo para você. Não passa essa mensagem que o material é mais importante. Às vezes o marido é muito casquinha. Você sabe o que é casquinha, não sabe? Mão fechada. Às vezes ela não quer ir para um restaurante de luxo, não. Ela quer comer um cachorro quente ali, um sanduíche. Ela quer uma atenção. Ela quer, se você sair com ela comprar uma batata frita, um sorvete, já tá bom para ela. Mas se ela falar em sair, não temos dinheiro, você sabe que não dá. Esse mês aí começa. Tem gente que daqui para cima é legal, mas daqui para baixo é batalha. Coloca o próximo. Ficar sem se falar gera o quê? Distância. Olha aí. Olha um erro que muita gente comete num relacionamento, de ficar com a cara fechada. Eu não consigo ficar com ela um dia sem se falar, não. Sabe que eu falo muito. Eu já tenho mania de falar muito. Mas qualquer problema que eu tenha com ela, eu resolvo na hora. Eu brinco, eu descontraio, eu quebro, mas eu não consigo ela passar por mim em casa com cara fechada, eu com cara fechada. Tem gente que fica uma semana. Nem que seja, né, Jades, para você me falar assim: pede perdão. E eu estando errado, hein? Eu falo assim, brinca, pede perdão. Ela ri e a gente quebra. Porque o diabo é que gosta do clima pesado. O diabo é que gosta dessa coisa de um ficar emburrado. Aí você fica com cara fechada pro seu marido e as mulheres lá fora ficam rindo para ele.
Aí o diabo começa a ver, ó, tá abrindo brecha, ó. Ó, sua mulher não é igual aquela não, aquela ali ri pra você, sua mulher tá lá, ó, com a tromba de elefante dela. E, além da tromba de elefante, tem esposas que pensam que o sexo é uma moeda de troca, né? Aí ela quer punir o marido por algo que eles não se acertaram lá, algum problema que ele causou, e ela fala assim: eu já sei, é isso que ele gosta, é isso que ele quer, deixa ele vir me procurar. Quando ele vier me procurar, eu vou dizer não para ele, eu vou ficar sem falar, sem olhar para ele, e também ele não me toca, essa semana inteira ele não me toca. Você está fazendo o quê, mulher que faz isso? Abrindo uma brecha enorme para o diabo deitar, enrolar no seu relacionamento, fazer o que ele mais deseja fazer, destruir. Então, cuidado, mulher. O sexo não é uma moeda de troca. Você não tem que ficar de mal do seu marido. Ele não é seu inimigo. Ele errou, sim, com você, mas você não tem que ficar de mal dele. O casamento é entre dois adultos, sabe? Não é entre duas crianças, dois bebezinhos que... Tô de mal de você, corta aqui, não fala mais comigo, tá? Não, haja como adulta, haja como adulto. Use as ferramentas, né, certas, porque às vezes ela acha que está certa. Ela acha que é o que ela tem, o que eu tenho é isso aí, a única coisa que mexe com ele é isso aí. Aí já a pessoa quer orar, né? Ela não quer falar com o marido, ela não quer ter um relacionamento com o marido, não quer pedir perdão, não quer pedir perdão, não quer perdoar, mas ela quer orar. Aí ela vai fazer uma oração. A sua oração é interrompida. Se você não está bem com o seu marido, a sua oração é interrompida. Deus não pode te atender. Deus quer te atender, mas você não quer perdoar. Às vezes só falar assim, ó, eu falei de cabeça quente, me perdoe, amor, me perdoe, estava errado. Quando você fala me perdoe, quebra tudo. Quantas vezes eu pedi perdão a essa mulher? Quantas vezes essa mulher me pediu perdão e quantas vezes eu ainda vou pedir? Não é que eu estou aqui fazendo aquela oração que a pessoa que está roubando faz, ó, Deus me perdoe pela galinha que eu roubei hoje, pela que eu vou roubar amanhã. Não é isso não, eu não estou falando isso não, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que nós somos seres humanos e nós erramos, às vezes até querendo acertar, às vezes até querendo cuidar demais, você erra. E se não tiver perdão, meu caro, não tem casamento não. Acabou? Ou tem mais? Última, estourei tudo agora. O que é que diz aí? Tenha uma boa comunicação e não aceite a mentira. Invista na comunicação, tem que ter diálogo. Quer ver uma coisa que a mulher odeia? Saber as coisas pela boca dos outros. É muito triste. Fala você, pô. Não pode ter mentira não. Nesses 31 anos de casado, eu nunca peguei ela na mentira. Quando algo de bom me acontece e meu esposo não está por perto, ele é a primeira pessoa que eu penso em comunicar, em falar, em dividir. Quando algo de mal acontece também, ele é a primeira pessoa que eu quero conversar. Eu quero passar para o meu marido. Nós somos um. Nós não somos inimigos. Nós não estamos divididos, não. Nós somos um só. Então, o que vem para mim, vai para ele também. E uma coisa... quando eu tenho algum problema e eu falo para ela, nós fazemos isso aqui, ó. Nós usamos o poder da concordância. Eu não espero uma bomba estourar, eu não espero ela ser a última a saber, eu não fico com medo de falar com ela, amor, nós temos uma situação aqui, vamos orar. E Jesus disse que ligar na terra é ligado no céu. Então nós usamos, da mão aqui, várias vezes nós damos as mãos e oramos e Deus resolveu. Nós ligamos, Deus ajuda a gente, resolve esse problema, livra a gente disso. Eu uso esse poder. A Bíblia fala que 2 é melhor. Se um cair, outro levanta. Quantos momentos difíceis que ela me levantou, eu levantei ela. É para ajudar. Meu casamento, eu repito, me fez bem. Eu casava de novo com você. Eu também casaria com você novamente. Graças a Deus, né? Aliás, eu caso com você todos os dias, né? Que a gente continua junto todos os dias. Eu estou dizendo, confirmando aquele sim de 31 anos atrás.
importante isso. Não coloca mentira, não. Pô, eu durmo com ela, eu como na mesma mesa que ela, pô. Eu vivo no mesmo teto que ela. Eu vou enganar ela. Eu vou esconder alguma coisa, vai ter meia verdade, vai ter mentira entre a gente, vai estragar tudo. Eu vou ser sincero, eu não ficava com mulher mentirosa, não. Eu duvido se eu mentir para ela, se ela fica comigo. Duvido. Porque a credibilidade é uma coisa que demora para ter, para adquirir, mas para perder. Mente uma vez para você ver. Se eu mentir uma vez, vai ficar, não é uma pulga aqui não. Sabe o que é que vai ficar aqui? Um elefante. Agora, quando ela sabe o marido que tem, ela fala: ele não é mentiroso, não. Ele tem caráter. Ele tem caráter. Ele não fala mentira, não. Então nem passa na mente dela de eu estar mentindo ou escondendo alguma coisa dela. Amém? Tá bom, né? Fique em pé. Casamento é um desafio, mas é bom, hein? Casamento é um desafio, mas é uma bênção. Eu louvo a Deus pelo meu casamento. Cada vez me faz mais forte, abençoa minha vida espiritual. Não vejo Deus na hora das lutas, ó, é só nós dois. Então eu cuido dela, cuida de mim. E você que está sozinho, Deus vai colocar a pessoa certa para você. Não fique com pressa, não. Ele vai colocar a pessoa certa. E você que tem algum problema no seu casamento, Deus vai te ajudar a resolver. As mudanças nos abençoaram muito. O casamento que eu tinha no primeiro ano de casado era mas o que eu tenho hoje é muitas vezes melhor do que no primeiro ano de casada. Às vezes a pessoa fica dizendo: você está em lua de mel. Não, eu estou ainda em lua de mel. Gostei. Vamos orar? Vamos lá. Eu queria que viesse aqui na frente você que diz assim: olha, bispo, eu preciso mudar. Eu cheguei a uma conclusão que eu preciso mesmo é mudar. Eu olho muito o defeito dele, dela. Eu preciso mudar. Eu olho muito o defeito dos outros. Eu estou solteira, bispo, mas eu já